Como promover uma revolução no sistema de educação do Brasil? É o que discute o livro A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea, do professor, engenheiro e escritor Fernando Alcoforado, obra que vai ser lançada na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, agora, nessa próxima segunda-feira, dia 9 de outubro, a partir das 5 horas da tarde. O autor do livro, o professor e engenheiro Fernando Alcoforado, é nosso convidado e é com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, meu amigo Jefferson Beltrão. Agradeço, fico bastante honrado em participar do seu programa e apresentar para os ouvintes de A Tarde FM nossa visão sobre como promover uma revolução na educação no nosso país. Pois é, o livro, pelo próprio título, já sugere como necessária uma revolução na educação brasileira. E com base em que essa revolução deve ocorrer, professor? Bem, eu me baseei, em primeiro lugar, o seguinte: esse livro é resultado de 10 anos de pesquisas que nós temos realizado sobre os problemas que afetam a educação brasileira e sobre a prática da educação pelos melhores sistemas de educação do mundo, como os da Finlândia, da França, da China, Estados Unidos, Cuba, Coreia do Sul, Japão. Além disso, da União Europeia, o projeto Bolonha da União Europeia, voltado para o ensino superior. Além disso, nós levamos em conta também a nossa experiência docente, de 50 anos no ensino superior, tanto na graduação como na pós-graduação, nas áreas de engenharia, administração e economia, em várias instituições de ensino do país. E levamos em conta também a opinião de eminentes educadores, como Anísio Teixeira e Paulo Freire, que são referência no Brasil no setor de educação. E, além disso, Edgar Morin, grande educador, grande pensador francês que fez uma análise aprofundada sobre a educação em todo o mundo. De modo que durante 10 anos nós pesquisamos sobre a educação brasileira e sobre a prática da educação em várias partes do mundo, e nós, então, produzimos vários textos e através de várias revistas especializadas e websites, e nós, no final, nós chegamos à conclusão que deveríamos reunir todo esse conjunto de resultados que nós obtivemos, né, dessas pesquisas nesse livro. É um livro que tem quase 300 páginas, é um livro que está destinado aos gestores da área da educação, aos órgãos governamentais dedicados à educação, aos professores e para todos aqueles que desejarem adquirir amplos conhecimentos sobre a prática da educação no Brasil e no mundo. Uma observação que eu gostaria de fazer também é que este livro foi produzido no ano de 2000, foi finalizado no ano de 2022, de modo que nós não incorporamos ainda as novas propostas de trabalho para o setor de educação do Brasil no governo Lula, de modo que, analisando o que o governo Lula já está fazendo, já representa um passo bastante importante no sentido de que a educação brasileira seja soerguida em nosso país. Eu vejo que o senhor se refere a essa revolução da educação como uma mudança necessária para preparar os cidadãos, os nossos alunos, para não só essa complexidade do mundo em que a gente vive hoje, não é? Com o avanço tecnológico, estamos aí nessa quarta revolução industrial, a gente pode afirmar isso, mas também para prepará-los para o exercício da cidadania, não é? O senhor cita aí Anísio Teixeira, o Paulo Freire, os ensinamentos que eles deixaram, e cita também alguns sistemas de educação bem-sucedidos mundo afora, como, por exemplo, os da Finlândia, da Coreia do Sul, do Japão. Dê um exemplo mais prático para a gente, professor, com base nesses sistemas que, por exemplo, são bem-sucedidos em outros países. O que a gente pode tirar de proveito deles e adotar aqui no Brasil? Em primeiro lugar, o elevado investimento no setor educacional. Nesses países,
os investimentos são da ordem de 10 a 15 mil dólares por aluno. Quer dizer, os gastos, ou os investimentos, calculando os recursos destinados à educação, pelo total de alunos nesses países, a relação entre investimento na educação por aluno está na faixa entre 10 a 15 mil dólares. Observe bem o seguinte: no Brasil, esse valor corresponde a 2,5 mil dólares por aluno. Então, a diferença entre o volume de investimentos adotado nesse país e comparando com o Brasil é bastante grande. Se o Brasil quer efetivamente realizar uma revolução na educação no país, ele tem que investir maciçamente na educação. E esse investimento na educação, ele tem que ter por objetivo fazer com que esses investimentos, esses maciços investimentos, sejam voltados principalmente na formação de professores, em material de apoio e na melhoria da estrutura e funcionamento das instituições de ensino. E com os professores sendo vistos como fundamentais para o Projeto Nacional de Desenvolvimento, entre outros fatores. O grande problema é que no Brasil a educação nunca foi colocada como prioridade nacional. E o que nós estamos aqui destacando é a necessidade de que a educação seja colocada como prioridade nacional, e para isso é necessário que haja voltosos investimentos no setor educacional. O senhor destacou... Então, para que haja, digamos assim, uma revolução no país, é preciso que haja aumento do investimento no sistema de educação do país. A capacitação dos professores, o senhor acabou de destacar aí a importância, não é, da formação do professor. Professores e gestores, não é verdade? Eu acho que exatamente. O senhor deixa bem claro que é preciso se reinventar nesse atual contexto. Claro. Agora, tem havido, o senhor percebe, pelo menos, por mais que ainda haja um déficit de investimento grande, não é, na área da educação, os professores, eles estão antenados para essas mudanças? Olha, não estão antenados porque não existe no Brasil uma política educacional que contribua para fazer com que os professores estejam, digamos assim, antenados com essa política. Então é necessário que haja um chamamento do governo federal, dos governos estaduais e municipais, porque todos eles são partícipes desse processo, para que haja uma convocação dos professores, dos gestores das instituições de ensino, a fim de fazer um mutirão no país pela educação nacional. E observe o seguinte: uma das constatações que eu tive a partir da pesquisa que nós realizamos é que a educação, por exemplo, como ela é praticada hoje, teve início efetivamente a partir da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. E observe o seguinte, que a partir da Revolução Industrial na Inglaterra, houve investimentos maciços na educação. E os países que se colocaram como líderes da educação, existe uma correlação perfeita entre investir na educação e o desenvolvimento do país. De modo que é necessário que haja uma convocação nacional, um chamamento de todos os governantes do país, de todos aqueles dedicados ao setor de ensino no país, para que façam um mutirão, no sentido de que essa revolução seja feita. Agora, uma observação que é importante observar, que antes de tudo, é necessário que o Brasil resolva uma questão que é crucial, que é a questão, por exemplo, do orçamento da União. Só para vocês terem uma ideia, quase que a metade do orçamento do governo federal é destinado ao pagamento da dívida pública. Este é o maior entrave que nós temos, não só para o desenvolvimento da educação, mas do desenvolvimento do país. Então, se nós queremos, efetivamente, fazer com que o país se desenvolva, e a educação em particular, é necessário que haja um equacionamento da questão da dívida pública.
Professor. E a minha proposta, que eu tenho colocado em vários artigos e inclusive livros que temos publicado, é a necessidade de que haja uma renegociação da dívida pública com os credores, a fim de reduzir esses encargos com pagamento de juros e amortização da dívida pública. Só para vocês terem uma ideia, enquanto que quase que 50% dos recursos do governo federal são destinados para pagar dívida, apenas 3% é destinado à educação. Então, evidentemente que para que o Brasil possa alcançar um patamar de desenvolvimento avançado, é necessário que, por exemplo, haja um aumento do investimento a tal ponto que corresponda a 20% do PIB do Brasil, e não 5% como ocorre atualmente. É necessário que avance de 5% para 20% do PIB. Então, para haver revolução no país, no setor educacional, é necessário que haja aumento do investimento no setor educacional de 5% do PIB para 20% do PIB. Pelo menos, né, professor? Pelo menos. Estamos aqui conversando com o professor e engenheiro Fernando Alcoforado, autor do livro A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea, livro que vai ser lançado agora, segunda-feira, na Escola Politécnica da UFBA. Para a gente encerrar, professor, do ponto de vista das metodologias de ensino, que penso eu aqui devem ser também certamente um desafio à parte, como é que o senhor avalia, por exemplo, o senhor acha que a gente precisa substituir esse atual modelo que privilegia muito a quantidade de matéria que muitas vezes, inclusive, é descontextualizada, não é? Desarticulada, por um método que faça mais sentido para o aluno, para que ele se sintonize mais com a realidade, para que ele se desperte mais para a vontade de aprender. A gente está com uma metodologia de ensino adequada hoje na sua avaliação ou não? Não, ela tem que ser formulada na sua totalidade. Por exemplo, uma das questões que nós precisamos enfrentar é o seguinte: a sala de aula, por exemplo, há muito tempo se separou a sala de aula da prática, de laboratório, por exemplo. Então, o laboratório se realiza num lugar e a teoria na sala de aula. Modernamente, a visão que se tem é o seguinte, que a teoria e a prática devem ser trabalhadas lado a lado, e quase que simultaneamente. Enquanto que, começando pela prática, do ponto de vista do método. Quer dizer, para, por exemplo, tornar as aulas atrativas, é necessário que o professor coloque um problema, um caso. Por exemplo, mudança climática. Coloca uma questão da mudança climática e vai envolver várias disciplinas. Não é um problema só de uma disciplina. Envolve várias disciplinas, como, por exemplo, biologia, química, envolve economia, por exemplo, ciências sociais. Quer dizer, envolve vários aspectos da vida da sociedade. Então, todos os professores dessas disciplinas poderiam participar de aulas em conjunto com os alunos, para tratar dos problemas da vida real. Esse é um outro problema. Quer dizer, é necessário que, por exemplo, as questões da vida real, que, por sinal, Paulo Freire e o próprio Anísio Teixeira levantavam já no século passado, em meados do século passado, a necessidade de que as questões da vida real sejam colocadas na sala de aula. Porque essa é uma das formas também, não só das pessoas começarem a compreender a realidade em que vivem, e também a pensarem na solução desses problemas, é também uma forma de as pessoas exercitarem a cidadania. Então, a prática da cidadania, ela se efetiva quando na sala de aula, o professor, os alunos, e haja uma integração das disciplinas. Claro que as disciplinas, a teoria, ela deve ser praticada por cada disciplina isoladamente, mas é necessário que haja um esforço conjugado, no sentido de que temas transversais que abordam questões da maior relevância para o país, para a região, até para a própria cidade onde o aluno, por exemplo, vive, sejam tratados e discutidos. Então é necessário trazer para a sala de aula as questões fundamentais da vida do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado.
É isso aí. Sempre um prazer falar sobre educação no sentido de valorizar a educação, porque é tudo que a gente precisa para crescermos enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E um prazer conversar com o senhor, professor Fernando Alcoforado. Parabéns pela obra, A Revolução da Educação Necessária ao Brasil na Era Contemporânea. Vai ser lançada agora, segunda-feira, na Escola Politécnica da UFBA. Fernando Alcoforado, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima, então. Eu que lhe agradeço, meu. Abraço. 8h49 na Tarde FM.